Pronto. Então, vamos lá. Vou começar explicando a metáfora, explicando da onde que surgiu essa minha ideia de falar da narrativa dos nossos relacionamentos. Da narrativa, eu até brinquei, para a gente ganhar o Oscar de melhor relacionamento. Porque, gente, a gente ganha Oscar de melhor filme na vida e não necessariamente isso significa o melhor relacionamento, na verdade. Porque tem muito filme dramático e intenso, às vezes até que o final não é feliz, mas ganha Oscar. E a ideia aqui não é isso. A ideia aqui é mostrar para vocês que, às vezes, isso está no nosso subconsciente como uma coisa muito legal. No Teta Healing, a gente fala assim, se a gente não está manifestando o que a gente quer, nosso cérebro, ele fica entediado, ele cria o que ele quiser. Às vezes ele cria bagunças na nossa vida só porque ele está entediado. Porque a gente não está direcionando a nossa... É doido, né? Porque a gente não está direcionando a nossa atenção porque a gente quer. O cérebro fala assim, deixa eu brincar aqui de criar um drama. Então a gente tem que roteirizar o que a gente quer. Por isso que eu falei de cinema, por isso que eu estou falando de narrativa. No Theta Healing, eles falam assim, você tem que estar sempre com uma lista de 20 coisas que você gostaria de criar. Aí você vai cumprindo, você vai fazendo outras. Gente, eu não sei vocês, mas várias vezes eu paro para fazer esses 20 itens, que não precisa ser coisas materiais, pode ser experiência, etc. O que a gente vai viver no relacionamento é muito mais experiência do que coisas. E meu cérebro buga. O que eu quero, então, de verdade? Então, às vezes a gente está vivendo, voltando um pouco do que a gente estava falando da última aula, o automático. O automático faz a gente não pensar que a gente merece escolher, ou que a gente, enfim, tem várias questões por trás dessa roteirização que a gente pode fazer, que às vezes atrapalham. Vocês já tiveram a sensação, que acontece muito com os meus clientes, de começar a imaginar uma vida maravilhosa. Ah, eu quero pensar no meu relacionamento assim, assim, assado. Aí você começa... Aí vem assim, um homem, uma vida de rainha. Né? Nossa, eu super bem de vida, meu marido super bem de vida, família feliz. Aí vem essa uma ideia assim, não, isso não é possível. Tudo isso é muito. Homem assim, assim, não. Vem micropensamentos de bloqueios que a gente tem. Não, mas você vai ser rainha. Ah, não, você vai parar de trabalhar, você vai ser inútil. Sabe? Vem pensamentos esquisitos. E cada uma manifesta pensamentos esquisitos de acordo com as suas crenças e suas vivências. E quando eu falo de narrativa, gente, pensa no ser humano. Pensa quando a gente não sabia escrever. A gente vivia em vilas, em comunidades. A gente aprendia pelas nossas experiências. E como que a gente passava essa experiência para frente, para os nossos filhos? Tinha escola? Não tinha escola. A gente não sabia escrever. Deixa eu acender umas luzes aqui para ver se dá uma cor. Melhorou, né? Então, a gente contava histórias. As histórias iam por música, por história mesmo contada, em roda. Então, a gente tem esse drive, né, de ser um roteirista, uma musicista, enfim, a gente tem esse drive, é natural, por isso que a gente gosta tanto de filme, por isso que a gente gosta de livro, de ler romances, essas coisas, porque é natural do ser humano contar histórias. Então, se você pudesse hoje parar e falar assim, como que eu contaria a história do que eu já vivi no meu relacionamento? Como que eu contaria? Que tipo de cenas eu ia escolher para que isso... Ah, meu Deus, eu tenho que sempre aceitar quando cai.
Tô aprendendo a mexer nisso. Foi maluco. Tá. Então, se eu te perguntar agora, se você olhar para trás, que tipo de histórias você contaria do que você já viveu? A gente não consegue contar fielmente como foi a nossa vida. Para começar, a gente vai editar isso. A gente vai escolher cenas principais. Dentro dessas cenas principais, a gente não consegue contar a verdade, vou pôr entre aspas, como se isso existisse, né? A verdade, porque a gente conta a nossa verdade, como a gente viu aquela cena, como a gente interpretou aquela cena. E dentro disso, os aprendizados que a gente tirou. Então, se você parar para fazer um cálculo, o que que você contaria? Quais cenas você contaria? Quais emoções você reforçaria ou daria importância? Highlight. Como é que é, gente? Hoje eu estou internacional, não sei porquê. E escolher, né? Para. Não estou vendo a palavra, não, mas vocês estão entendendo. Eu estou vendo na carinha de vocês, vocês estão entendendo. Por que eu estou falando isso? Porque, tendo essa consciência, a gente começa a entender os padrões internos que a gente tem facilidade de manifestar. Tem gente. Aquele filme. Quem assistiu o filme da mulher, da alegria, da tristeza, divertidamente, mano? Assistiram, né? Legal. É um pouco isso. Todas elas viveram as mesmas cenas, só que a tristeza vai ver a cena da tristeza, a alegria vai ver a cena da alegria. A gente tem, dentro da gente, isso. Às vezes eu tenho a tendência de ver a cena de uma forma mais poética. E assim, eu faço minhas poesias. Outra pessoa tem uma tendência de ver as cenas de forma mais racional. E assim ela segue a vida. Só que eu vou entrar na minha história. No começo, quando eu escrevia minhas poesias, eu escrevia porque eu precisava desabafar. Tinham coisas em mim que eu não falava para ninguém, mas se elas não saíssem, elas iam me adoecer. Então eu escrevia. E com muito tempo, eu fazendo essa retrospectiva da narrativa do meu relacionamento, eu falava por que que eu ainda estou atraindo problema nesse sentido, nesse. Lembra que eu falei que sempre tem um porquê por trás? Mesmo que a gente não saiba o porquê, a gente pode analisar, saber que quando a gente muda, a situação fora muda. Pois é, uma das vezes que eu não sabia mais o que fazer para achar esse porquê, eu fui meditar nessa pergunta e eu achei a explicação que quando eu estou triste, eu escrevo. Eu sou escritora, eu gosto de escrever. Quero continuar escrevendo. Então, por que que meu cérebro criava cenas para eu sofrer também? Porque aquilo alimentava meu lado artístico. E eu tive, conscientemente, que mudar meus vícios e por um período de tempo eu perdi a Bruna artista. Ela morreu, assim. Ela não sabia existir. E existir de outra forma. O meu automático era escrever, porque a escrita surgiu para me aliviar. Era meu gatilho. Depois ela virou necessária, vamos por assim. Esse gatilho era o alimento da minha escrita. Quando eu fui mudar meus vícios, vício de acordar acabada, eu fui mudando meus vícios, sabe? Um por um na minha rotina. Meu relacionamento teve essa mudança. Mas ele não vinha só disso. Meu sofrimento não vinha só disso. E aí depois eu recuperei a Bruna, artista, de um novo ponto de vista. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ler meu primeiro livro de textos poéticos e meu segundo livro, vocês vão ver. O primeiro é muito, muito triste, muito mais de uma superação na dor. E o segundo é de esperança, de reflexões de coisas novas, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque a gente faz isso, só que a gente não sabe. Tem algum ganho por trás. Às vezes o ganho é de pertencer à família de origem, é de pertencer àquele grupo de amigas que se junta para reclamar.
ou de pertencer a um grupo de mulheres que, desde as nossas ancestrais, lutaram pela liberdade, por isso elas viveram injustiças. E aí elas precisam lembrar dessas injustiças para continuar a luta da liberdade. Você entende? É tão profundo. Mas, como eu gosto de fazer eu olho para o que eu quero, eu traço a nova narrativa do que eu quero, e aí depois, nessa atitude de construir, né? Então, roteirizei, eu quero um relacionamento assim, assim, sabe? Agora eu vou dirigir esse filme. Enquanto eu estou dirigindo esse filme, é que vão aparecendo, é por isso, olha aqui, por que você gosta de sofrer? Gosta inconscientemente, porque na hora do sofrimento ninguém gosta de sofrer. E eu tive uma cliente que ela era artista. Ela tocava instrumentos, ela estudava cinema. Ela queria resolver os relacionamentos dela. E eu contei isso, eu falei, olha, existem muitos ganhos por trás, eu mostrei para ela, e eu falei, você está disposta, mesmo que num espaço de tempo pequeno, porque para mim foi pequeno, a perder um pouco a sua arte para focar no seu relacionamento, e depois recuperar a sua arte dessa sua nova versão? Ela disse, não. Então, existem crenças coletivas, tá? Inconscientes. E às vezes até conscientes, no caso dela, de que, para ela ser uma boa artista, ela tem que sofrer. E você vê muitos artistas que morrem jovem porque eles usam muita droga ou álcool, aquela vida louca de buscar o sofrimento, porque aquilo alimenta a arte. É doido, gente. Então, eu não sei o que vocês querem agora transformar no relacionamento de vocês, mas vocês têm uma sensação de que vocês sabem qual é o dia perfeito para vocês, o melhor dia. Um dia em que vocês acordam felizes, o dia flui super bem, tudo maravilhoso acontece, e a hora de dormir vocês simplesmente estão radiantes. Vocês já viveram algo parecido? E vocês podem construir algo parecido na mente de vocês. Eu quero que vocês se dediquem a fazer isso. Não precisa ser agora, mas escrever o dia perfeito. E com detalhes que para mim são detalhes de sentimento. O que aconteceu quando eu acordei feliz? O dia, eu olhei pela janela, o dia estava lindo, e etc. Porque às vezes você só acorda feliz, só de acordar você acordou feliz. Às vezes você precisa de uma motivação. Quando eu fiz esse exercício para mim, eu lia ele todo dia. Eu entrava naquela cena todo dia. Porque eu queria vencer qualquer vício meu que estava em desconexão com aquilo. Vício de tristeza, vício de ansiedade, vício de cobrança, de perfeccionismo, de não achar que eu era boa o suficiente. Vício de achar, às vezes a gente está falando de relacionamento, gente, mas o relacionamento, para mim, ele é a base de todas as áreas da nossa vida, inclusive. Porque a gente resolve coisas de escassez que trazem dinheiro em outras áreas. Então, por exemplo, no meu relacionamento, eu quero ter a opção de escolher onde a gente vai almoçar. Você entende? Então, essas questões também estão no meu dia perfeito. Como eu vou ser tratada? Primeiro, esse exercício, ele não só mostra, que nem eu falei para vocês, os bloqueios, né? Nossa, eu quero ser bem tratada no sentido de ser servida. Aí vem uma cena assim, meu Deus, mas eu vou ficar assim, bocó, assim, esperando? Porque eu não sabia ser servida. Eu sabia servir, eu era doadora, eu era independente. Não, eu ainda sou, só que agora eu sou sabendo ser servida. Sabendo receber o carinho de outra pessoa, sem me sentir menor por isso. Então, esse exercício vai te ajudar a ver os bloqueios e vai te ajudar a manifestar. Porque daí
eu diria, faça uma lista de 20 sensações que você gostaria de criar. Me dá um joinha se tá ok, se tá fazendo sentido. Top. Outro ponto da narrativa que eu queria trazer é: você pode ser um filme tipo Steven Spielberg, ou você pode ser tipo Disney, ou você pode ser tipo agora não me vem os nomes, né? O cara lá do... Eu fico olhando a cara de vocês, tipo, meu Deus. Meia-noite em Paris. Ai, gente, esqueci os nomes. Você pode ser vários tipos de diretor. Porque o roteiro é uma coisa. Como você vai interpretar e fazer esse filme é outra. E aí, eu tava fazendo massagem e conversando com a massagista. E ela me contou assim, quando eu tava na barriga da minha mãe, minha mãe tinha muita doença, toda hora ela ficava doente por alguma coisa. Eu cresci, Woody Allen, isso mesmo. Toda hora ela ficava doente, então foi uma gravidez muito difícil. Eu nasci fraquinha, eu passei a vida fraquinha e qualquer coisa eu fico doente. Aí eu falei, nossa, fulana, não lembro o nome dela. Interessante você falar isso, porque quando você estava me falando que você sobreviveu a várias doenças da sua mãe enquanto estava na barriga, eu pensei que você era muito forte. A minha interpretação do que ela estava contando é tipo, se você é uma sobrevivente, minha filha, você é forte. E ela entendeu aquilo como, eu vou passar a vida sendo fraca e tendo doença. De uma mesma cena. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente pode ressignificar a forma como a gente vai criar isso. Então, por exemplo, eu não preciso ficar criando batalha na minha vida para eu dizer para mim mesma que eu sou forte e que eu sou capaz e que eu consigo superar. Tem uma frase do Axis que é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Você pode simplesmente falar: eu vou fazer esse mantra vai ser o mantra da minha vida. Facilidade, alegria e glória. O que que isso significa dentro de um relacionamento? Facilidade, alegria e glória. Amor, você pode me ajudar com tal coisa? Claro. Você quer agora? Você entende? Porque como que eu vivia? Padrão na família dos meus pais era assim. Gente, alguém pode tirar o carro para eu sair? Ah, nossa, tem que ser agora. Tira você. Não consegue? É desse jeito. Então eu tinha um negócio assim, eu ia pedir ajuda, eu falava, não. Ai, que essa pessoa me passa raiva. Primeiro que ela vai reclamar, não vai fazer. Se fizer, vai fazer de cara feia. Então eu queria fazer tudo sozinho. Então quando eu falo facilidade, alegria e glória, vem cenas para você. Vem alguma cena para você do que você quer. De facilidade, alegria e glória. É. Tá com alguma dúvida, gente? Tá legal? Tá claro? Hum. Eu quero deixar agora uns 2 minutinhos para vocês pensarem algum ponto desses aí, porque eu vou entrar na parte de manifestação. Mas para essa parte ser mais proveitosa para vocês, eu quero que vocês pensem no que vocês querem manifestar dentro de tudo isso que eu falei, tá? Porque aí vão ter dúvidas, vão surgir dúvidas de forma mais fácil. Ai, tem chat que eu não tô vendo. Ah, não, vi sim. Tá? Então, eu vou até ligar uma musiquinha. Mas pode ir fazendo. Às vezes, antes de escrever o dia perfeito, às vezes você faz tópicos. Às vezes facilita. O que é essencial no seu dia perfeito?
Tava ligando ali, não tava vendo vocês. A gente pode fazer o exercício? Pode agora? Pode. O exercício não, a continuação do... Vou diminuir a musiquinha. Gente, lembrei o outro diretor que eu queria falar, é o Tarantino também. Ufa, nossa, é ruim quando o cérebro não tá deixando a gente falar. Ai, alguém me escreveu aqui, peraí, deixa eu ver. Falando em contar as principais partes da vida, em resumo, percebi que na maior parte das vezes eu lembro das coisas ruins ou difíceis, e as boas ficam em segundo plano. Como fazer para melhorar ou mudar esse filtro? Diferente da sua massagista, eu entendo que esses acontecimentos me deixaram forte, mas às vezes forte demais. Eu tenho muita raiva das coisas e isso reflete na minha comunicação. Por exemplo, minha mãe descarregou uma comunicação super violenta em mim sábado e eu acabei me comunicando de forma agressiva com quem estava mais perto, ou seja, meu namorado. Como evitar isso? Linda, o primeiro passo é fazer o que você fez, que é reconhecer. Eu falei muito no primeiro encontro que o que a gente recebe dos nossos ancestrais, quando a gente aceita e entende que aquela forma de lidar com aquele assunto é daquela pessoa, a gente pega a pérola de aprendizado, tá? Você fala da sua mãe, mas antes dela, como foi a comunicação que ela recebeu? O que essas mulheres passaram? O que elas precisaram passar para sobreviver, para trazer alimento para casa, para procriar, para vencer na vida, né? Então, pensa na sua mãe como vítima disso também. E na mãe dela como vítima disso, na avó dela como vítima disso. Porque, principalmente as mulheres viveram
uma época em que não tinham voz, não tinham dinheiro, não tinham título, não tinham terra, não tinham nada. E, às vezes, uma forma delas romperem com essa falta de escolha foi pela raiva, por exemplo. Foi pela luta, foi se masculinizando. Então, pensar, quando você se conecta com essa compaixão, você já quebra essa necessidade de agir como elas. Porque quando a gente rejeita, ou julga, ou critica, a gente repete o padrão. A gente não sai dessa liga invisível. Mas pensa que graças a essa raiva, elas conseguiram vencer. E conseguiram trabalhar, conseguiram ter dinheiro, e conseguiram fazer o que elas escolhem na vida. Viajar, comprar roupa, escolher o homem para casar. Poxa, quantas foram obrigadas a casar e ter filho com quem não queria? Entende? Então, primeiro passo você fez. O segundo é achar essa compaixão dentro de você. E olhar para sua mãe e falar assim, ela é, no fundo, igual a mim. Talvez ela não queira reviver essa raiva. Talvez ela esteja rejeitando tudo isso, que nem eu. E se eu puder pegar uma pérola de aprendizado disso, elas abriram portas para mim, para eu ser forte. Elas tiveram que ser muito mais fortes do que eu consigo imaginar. Só que se elas abriram essa porta, eu posso passar por essa porta e viver a vida de uma forma mais leve. Só que quando a gente repete o padrão, a gente está abrindo a mesma porta, a gente não está passando por ela. Então, o que essas mulheres, no fundo, talvez gostariam de viver no relacionamento delas? Elas gostariam de ter sido forte desse jeito ou elas queriam ser ouvidas? Na voz mansa que estava no coração delas? Ou elas gostariam de ser bem cuidadas, de receber um carinho, um mimo? Imagina se você voltar nessa parte da narrativa, como seria o relacionamento que elas, no fundo, gostariam de criar? Pensa na época em que elas... Gente, vestido não tem bolso, você sabe por quê? Porque a mulher não andava com dinheiro, não andava com carteira. Por que mulher anda com as bolsonas assim? Porque a mulher ia lá no sacolão, fazia as compras, voltava para casa com as compras. O homem andava com bolso porque tinha carteira e não tinha bolsa porque não ia no sacolão. Então a gente carrega muito dessas coisas ainda. Só que em vez da gente perpetuar na dor, a gente pode pegar o aprendizado. Pegar o aprendizado de ver minhas ancestrais venceram. Elas precisaram vestir um papel, uma casca dura para vencer. Elas precisaram, às vezes, se virar sozinhas. Numa época em que não ter marido era mais difícil do que a gente consegue imaginar. Porque não era o que ela era, não dizia nada sobre ela, era com quem ela estava casada que dizia. Eu falo assim, eu até falei na imersão, os homens aprenderam a crença de que a mulher é um objeto, eles aprenderam que eles são alguma coisa quando eles têm as coisas, um bom carro, uma boa casa e uma boa esposa, como se fosse um terceiro objeto. E títulos, né? E a mulher aprendeu que ela era alguém quando ela tinha um bom relacionamento, quando ela estava bem casada. Era isso que acontecia. Então a mulher se produzia para achar um bom marido, e o marido queria as mulheres produzidas para dizer que ele tinha um prêmio. Ele conquistou um bom carro, sabe? Então, quando a gente pensa isso, a gente não só cura as mulheres, a gente cura os homens da nossa ancestralidade. Os homens que foram essa ferramenta, vamos pôr assim, do inconsciente, para criar mulheres fortes, agressivas, e que iam ter filhos, que iam dar conta de tudo,
da casa, do filho, às vezes até trabalhando fora. Teve a geração que a gente está um pouco na transição, né? Que repensa. Que fala assim, não, o homem também tem que cuidar de casa. Então, quando você fala da sua mãe, com tudo que eu falei, você conseguiu acessar uma compaixão por ela? Mais ou menos, né? Porque ela era agressiva com você? Pode só fazer assim. Que eu vejo. Tá. Outro ponto. Quando a gente tem um ganho em manter aquela dor, você quer ser assim com seus filhos? Pois é. E se você souber que você não precisa manter, como que eu posso dizer? A sua mãe viveu o que viveu, ela fez as escolhas, ela conseguiu o sucesso dela sendo assim. Então, pensa assim, não vou mudar ela. Quando a gente sai desse padrão, não vou mudar ela. Ela vai continuar sendo agressiva comigo. Mas, se isso me incomoda, tem coisas em mim. Se isso me mantém presa na mágoa, tem coisas em mim. Porque a hora que eu curo essa barreira, é como se a agressividade dela fosse um tapa. Só que você não é mais de carne e osso, você é ar. Esse tapa passa, assim, ele não vai te ferir. Porque ele só fere porque a gente põe substância nele. Então, me permite que você integre agora, entenda com as células do seu corpo, em todos os seus campos, que você não precisa manter a rejeição, a mágoa, tudo que você mantém contra essa agressão da sua mãe, para não repetir esse padrão, que você pode ser uma nova pessoa com seus filhos, sem precisar guardar essas memórias de dor. Está feito. Então, o gancho, você para de alimentar esse gancho. Não preciso mais, eu, Bruna, lembrar da dor da rejeição para acolher as outras pessoas, para não rejeitar. Entende? E aí esse é um dos lados do perdão. O perdão, ele é muito mais profundo do que simplesmente abraçar a pessoa. É falar assim, tudo bem que eu não vou esquecer, não é para esquecer, mas é olhar para aquela cena como se não fosse eu. Estou assistindo um filme, aquilo não me machuca mais. E se machuca é porque tem ganchos, tem ganhos. Lembra disso, lembra de comunicar para você. Eu sei respeitar a minha mãe do jeito que ela é. Ela não precisa ser igual a mim para eu aceitá-la. E eu não preciso ser igual a ela para pertencer à minha família. Eu vou passar por essa porta. E agora você não precisa mais. Você pode ser a mulher forte, aprendendo a receber carinho, receber ajuda, receber facilidade, receber mimo. E aí você é isso essa aula aqui. Você faz essa narrativa, o roteiro do que você quer. A gente estava saindo do automático na última vez, mas agora você fala assim, o que eu verdadeiramente quero. Agora eu entro na manifestação. Pode me fazer pergunta aí, gente. A manifestação é o que eu verdadeiramente quero. Por quê? Às vezes, na hora de fazer a lista, a gente põe um monte de coisa. Vou fazer uma lista metafórica. Ah, se eu pudesse aprender um instrumento musical, qual que eu gostaria? Ah, eu quero flauta, eu quero violino, eu quero violão, eu quero piano, eu quero... Aí você sai fazendo a lista. Ah, que eu acho lindo. Aí você para se imaginar fazendo aula de cada um desses instrumentos. Você fala assim, verdade que eu quero fazer violão? Ah, não, acho que isso aqui foi empolgação. Não, isso aqui foi só que eu acho bonito, todo mundo toca, eu acho lindo. Não, não quero isso não. Aí a gente começa a filtrar. Ah, meu Deus, não é isso que eu quero. Se você coloca no Google, mulher de sucesso, vai aparecer um monte de foto de mulher de terninho, subindo uma escada sozinha. Aí você fala, gente, mas eu não quero isso. Posso até querer usar o terninho, mas não é assim que eu quero. Eu quero uma sala cheia de mulheres comigo. Eu quero um lugar criativo. Eu quero andar descalço. Eu quero fazer, sabe?
E você começa a criar o que você verdadeiramente quer. Mas, quando a gente está fazendo a lista, vem muitas ideias do automático. E você faz, e se imagina vivendo aquilo. Não é como você vai conquistar aquilo, não. É já conquistado aquilo. A gente brinca de fazer mural, né? Da vida extraordinária. O Paulo Vieira usa esse nome. Outras técnicas usam outros nomes. E eu adoro brincar de fazer mural. Mas várias vezes eu escolhi um carro para pular no mural. Eu ponho o carro, mas, gente, de verdade, que carro não mexe comigo. E quando eu tiver todas as outras coisas do meu mural, pode ser que eu tenha um carro. Mas colocar aquilo lá como manifestação, talvez não vai fazer nada. Entende? E a gente tem que olhar para dentro nessa busca da narrativa. Porque às vezes a gente cria narrativas dos filmes que a gente. Tá tudo no inconsciente. Repetindo o filme que a gente viu, ou do inconsciente coletivo, ou do que as amigas querem. Poxa, eu tenho uma imagem de festa de casamento. A gente tinha planejado fazer uma festa de casamento em dezembro de 2020. Aí, em março, estourou a pandemia, né? Aí, aí ficou lá. Eu tenho um plano de fazer isso. A gente acabou se casando só no civil. E todo mundo me perguntou, por que vocês não casam na igreja? Porque não é o que eu verdadeiramente quero. Eu quero fazer uma festa. A festa, sei lá, tá lá. Mas se eu não soubesse disso, talvez eu ia só no fluxo. Por quê? A família do Fábio se casou na igreja. Minha família, agora minha irmã, se casou na igreja. E se a gente está fazendo roteiro, gente, a gente tem total liberdade. E é total. Deus não está julgando a gente. Deus não está dizendo é isso ou isso. Não, são infinitas possibilidades. Então, ponto 1. O que você verdadeiramente quer. Realça esse verdadeiramente. Realça é o nome do highlight. Realça verdadeiramente. Porque você vai descobrir isso no caminho, tá? Muitas vezes a gente vai escrever lá o que o nosso cérebro acha que a gente quer. Acha que a gente tem que pôr tal coisa. Por influência de alguém ou qualquer motivo. Vou falar um exemplo. Eu tenho um cliente que a vontade do coração dele era cursar educação física. E aí ele, na sessão, ele falava assim, mas se eu fizer computação, eu vou ganhar mais dinheiro. E aí eu vou ter isso que eu quero, isso. Aí eu falava para ele, não faz isso porque você está indo contra o seu coração. Que ele já tinha clareza, né? E aí você não vai manifestar o que você quer. Ele não me ouviu. Deve ter 5 anos que ele tentou cursar computação para conseguir tudo que ele queria. Agora ele voltou e falou assim, eu acho que eu vou fazer educação física nos Estados Unidos. E agora lá, e eu falei, quando a gente está dentro da dualidade ou das crenças da família, a gente não enxerga as infinitas possibilidades. Mas a gente agora, olha de fora, porque ele era um menino, né? 16 anos, tá lá. Tem muita coisa ainda que vai viver. Mas olhe pra gente, quando a gente tinha 16, 17 anos, a gente tinha ideia do que o mundo ia ser hoje, depois que a gente se formasse? A gente tinha ideia que a internet ia fazer um boom e que as pessoas com qualquer curso ou nenhum curso iam ficar milionárias, assim, da noite pro dia? Da noite pro dia não, né? Sem precisar de 4 anos de graduação. Vocês entendem que as infinitas possibilidades, elas existem e elas vão continuar existindo? A gente que tem que se permitir entrar nelas ou não? Quando a gente não entra nelas, a gente não cria infinitas possibilidades. Então, uma das regras maiores aqui é não pense no como. Você não tem que saber como que você vai realizar isso. Mas se aquilo é um desejo verdadeiro, manifeste.
Por quê? Não é a gente na força do braço que vai realizar. É Deus. A gente age e Deus age. Quando só a gente acha que tem que agir, a gente está no que eles chamam de adulto. Então tá. Vamos falar de 3 perfis. Tem o perfil da criança, tem o perfil do adulto e tem o perfil do sábio. A criança é aquela que pede tudo e espera tudo dos outros, ela não quer agir. O adulto é o que age, age, age e acha que tudo que realiza é pela força do próprio braço. E o sábio sabe agir e confiar. Agir e confiar. Então, quando a gente manifesta, se a gente pensa no como, a gente está agindo como adulto, que vai realizar tudo na força do próprio braço. E como adulto e ser humano, a gente não acha as infinitas possibilidades, porque isso depende de algo mais. Depende de um conjunto de coisas que vão acontecer. Olha um exemplo. Assim que a gente marcou o casamento no civil, eu estava manifestando expansão financeira, manifestando. E o Fábio gosta muito de carro, então a gente falava de carro. E eu me abri e falei, tá, então vamos ter um carrão. Yes, vamos manifestar isso. E numa dessas expansões, minha mãe me mandou uma mensagem falando assim, a gente quer dar um presente de casamento para vocês, eu tô pensando em dar o meu carro para vocês. Que era um HRV. Só que o Fábio até conta. Ele fica com raiva disso. A Ju estava na imersão do PX, ele contou lá. E ele, na cabeça dele não era possível. Ele pensava, eu quero um carrão, mas como que eu conseguir um carrão? Ah, eu vou ter que fazer isso, 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 isso. E aí ele é o mesmo. Claro, é uma cocriação, né? E eu rio porque eu falei assim, se fosse só as Brunas manifestando, a gente ia ter o carrão. E ele fala, ele ficou com raiva, porque minha mãe mudou de ideia. Ela já tinha dado na mensagem o HRV. Depois ela falou assim, não, eu vou comprar um carro para você. Um outro. No fundo, ela me deu 40 mil reais, o que é um baita presente, né? Uma boa manifestação essa. E a gente completou para comprar um... Ai, gente, qual era o nome daquele carro? A Red. Eu dou nome para os meus carros, eu lembro o nome, não lembro a marca. Ah, depois vem. Um Renault Sandero. Pronto. Que era 65, sei lá, 68, né? Enfim, o que eu estou dizendo? Infinitas possibilidades que não dependem da gente estão o tempo inteiro aí. A gente tem que fazer a nossa parte de confiar, de receber, de estar aberto para receber e de dar os passos, sem pensar no como, tá? Não importa como. Deus é muito mais criativo do que a gente. Se eu for pensar em como, eu vou fazer vou abrir a biblioteca aqui do meu passado, vou dizer, ah, foi assim que eu fiz tal coisa. É simples assim. Deus fala assim, ah, minha filha, você não sabe, tem uma pessoa que mora aí no seu condomínio, que é dona de não sei o quê, eu posso conectar ela com não sei o quê, que não sei o que, lá, e as pessoas chegam. E as coisas acontecem. Eu tenho relatos de gente que ganhou carro, foi fazer um trabalho na casa de alguém, tinha manifestado que queria um carro, e aí chegou a pessoa e falou assim, eu tô com esse carro parado aqui na minha garagem há muito tempo, você quer ele para você? Gente, a crença do receber tem que estar boa. A crença do confiar tem que estar boa. E a manifestação, ela não é... Você não precisa, de verdade, ficar lendo a manifestação, tá? Quando eu falo para a gente fazer a lista da narrativa, é porque a gente está criando essa consciência todo dia para a gente sair de vícios. Mas não é para manifestar. Manifestação você só precisa de uma vez. Você não precisa ficar lendo. Então, quando eu gosto de visualizar um mural, eu estou saindo de vícios. Eu tô pegando consciência diária para eu me analisar e sair daqueles pensamentos do padrão, etc. Mas para manifestar só precisa de uma vez. E você segue sua vida.
Como é que você, que me falou isso aqui, quer manifestar um relacionamento no sentido de sair da agressividade? Você sabe uma palavra que você gostaria de usar? Porque, por exemplo, quando eu queria manifestar que eu ia parar de roer unha, eu só sabia falar que eu queria parar de roer unha. Mas a imagem mental que me aparece é de unha ruída. Então, eu tive que aprender a usar. Eu quero unhas de uma mulher de sucesso. Eu quero unhas longas, coloridas, bonitas. Eu tive que usar outras frases, porque isso mudou a imagem mental que estava criando quando eu falava. E às vezes a gente fala o que a gente quer, dizendo o que a gente não quer, entende? Eu quero que a gente comece a aprender a falar o que a gente quer, dizendo o que a gente quer. Quando você fala sair da agressividade, se você falar, eu quero ser uma mulher fofa, ou eu quero ser uma mulher meiga, isso te soa uma mulher submissa, uma mulher fraca, porque se soar, está indo contra o seu aprendizado. Então, você vai ter que achar uma forma, uma frase, que você consiga se enxergar sendo uma mulher forte e não agressiva, mas sem usar essa parte, entende? Porque quando você fala não agressiva, só vem as cenas em que você foi agressiva. Então, você vai falar, por exemplo, uma mulher respeitada, respeitosa. Aí você tem que avaliar dentro de você se você consegue, com essa palavra, manter a mulher forte que você é, bem-sucedida, etc. Entendeu? Gente, eu quero terminar na hora, tá? Faltam 3 minutinhos, então quero que a gente faça uma meditação para a gente integrar tudo isso. Eu acho que tudo que a gente já falou aqui, a gente lembrar das narrativas. Um exercício que você quer, que você pode fazer. Teve gente aqui que falou que já tem consciência, ó, eu sempre lembro das partes difíceis. Essa pessoa já tem consciência, mas quem não tá com essa consciência, você pode fazer assim, ó. Se eu fosse contar a melhor coisa que aconteceu na minha vida, escrever agora. Vou me dar o tempo que for para eu escrever todos os detalhes do que for, da melhor e da pior coisa da minha vida. Aí você pega uma folha para cada e escreve. Depois você olha para as folhas e você analisa. Quando eu fiz esse exercício num grupo que eu estava, éramos 5 pessoas. As 4, eu estava participando como aluna também, né? 4 fizeram assim, a folha das coisas ruins estava inteira escrita, porque ela lembrava de todos os detalhes. E a folha da vida boa, da melhor parte da vida, estava assim, ó, um trecho assim. Um terço, metade da página no máximo. Isso é só para você ter consciência. Caramba, meu foco maior é nas coisas ruins. Eu fui a única que os meus dois lados, tanto ruim quanto bom, tinham todos os detalhes, assim, o máximo que eu puder. A folha estava inteira escrita. Então, eu entendi que é assim que eu vejo a vida. É assim que eu guardo as coisas, minúcias e detalhes de emoções. E aí eu entendi também meu lado poetismo, entende? E foi bom para eu perceber que eu não precisava do sofrimento só para escrever. Que eu tenho as memórias das coisas boas também. Elas só não me davam um gatilho de querer colocar aquilo no papel. Então, isso é só fazer isso, só vai te dar consciência do que você tende a gravar mais e com mais detalhes. O que você vai fazer com isso depois? Decidir o que você quer ser. E colocar isso numa narrativa. E fazer um filme, tá? Um trailer da sua vida. Um trailer da sua vida maravilhosa. Um trailer do seu relacionamento. Lembrando de manifestar sem pensar no como. Ficou bom? Ficou claro? Pode dar um joinha se quiser, gente. Não precisa falar. Lindas, lindas. Olha, quem gostou, eu quero que vocês reflitam. Vale a pena chamar mais gente para participar?
Vocês conhecem alguém que gostaria de estar aqui? Se sim, vocês chamariam essas pessoas para quarta-feira? Eu já escolhi o tema da quarta. Vai ser gestão de tempo e relacionamento. Tá? Então, dá um joinha aí. Quem põe no coração que vai chamar alguém. Posso contar com vocês? Bonitinho. É tão legal ver vocês assim. Porque eu tô aqui fazendo esse trabalho. Mas não, eu sou só um canal, sabe? Eu não acho que isso é meu, isso é nosso. Quanto mais eu chamo vocês de mulheres visionárias, porque é isso que eu identifiquei que eu fui. Porque as mulheres, gente, elas estão nos cursos de desenvolvimento pessoal, tá tudo lá. Elas são visionárias, elas querem mudar o mundo, elas querem mudar os relacionamentos. E aí, quando a gente aumenta esse movimento, a gente ajuda. Ajuda pra gente, ajuda pro outro, fica muito mais fácil. A gente quebra as crenças do inconsciente com muito mais facilidade. Vocês já ouviram a história do centésimo macaco? Deixa eu saber se eu falo aqui. Não, a Juscelene não ouviu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou honrar vocês que estão lá no grupo, e eu vou falar essa história lá no grupo. Tá? Coloca lá no grupo também aquelas 3 palavras que você falou. Ai, meu Deus, qual é? Quais são os 3? Eu sei que a última é glória. Ah, o mantra do Access. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vou pôr. Então, vamos fechar o olho para a gente fazer uma meditação rapidinho? Respira fundo. Só me dá um ok se vocês estiverem ouvindo a música. Peraí, deixa eu aumentá-la aqui e voltar para a tela que eu não estou vendo vocês. Voltei. Tá? Então, respira fundo, se conecta com o seu coração. Se conecta com todas as suas partes. Com todos os seus órgãos. Descruza qualquer perna, braço. Relaxa os músculos, maxilar, as costas, os glúteos. Respira fundo e solta toda a tensão, solta toda a expectativa, solta todo o medo. Toda vez que você expirar, você está soltando tudo que está pesado, o negativo, o cansativo, do seu corpo, da sua mente. E sempre que você inspirar, você vai inspirar a luz de amor incondicional para transmutar, para te nutrir, para te expandir. Então, expira tudo de ruim, inspira amor incondicional, que entra pelos seus pulmões e sai liberando todo medo, toda tristeza, toda raiva. E você volta inspirando mais amor incondicional. E você começa a sentir que não só você inspira e expira pelo seu nariz, mas sim com todas as células do seu corpo. A sua pele também expele e também inspira. Você entra nessa batida, nessa constância. Você começa a se conectar com o amor incondicional de Deus. Se sente abraçada nesse amor. Se sente completa nesse amor. E você pode pedir facilidade, alegria e glória. Você pode pedir graça, leveza e sabedoria. Você pode pedir respeito, honra, gratidão, calma.
Você pode receber todo o cuidado de Deus na sua vida, te perguntando o que você verdadeiramente quer. Me fala o que está no seu coração. O que está no seu coração desde criança. Tira as máscaras, tira os véus do que você gostaria que os outros, de como os outros te vissem, para receber o reconhecimento deles. Eu quero saber o que você quer. Eu já te reconheço agora. E o reconhecimento dos outros é apenas consequência, não causa, não motivador. É você que importa agora. Eu quero saber do seu coração. Na verdade, eu sei do seu coração. Eu quero que você só verbalize. Eu quero que você aceite o que está no seu coração. Eu quero que você se aceite. Que você continue inspirando a luz de amor incondicional e soltando todas as expectativas, dúvidas, inseguranças. Inspira a paz e solta tudo que estiver pesado. E agora vocês estão prontas para começar um dia ditando uma luz que vem de dentro e que transborda para todo o seu ambiente. Porque você simplesmente vai deixar ela brilhar. Você sabe deixar ela brilhar. E essa luz cresce por onde você for, pelo caminho que você percorreu hoje. Essa luz está com você, está nos seus ambientes, está nas pessoas que chegam perto de você. Essa luz transborda. E você pode viver o dia lindo, maravilhoso, cheio de facilidade, alegria e glória. Hoje, agora, a partir de agora. Então, na hora que vocês começarem a voltar, começa a mexer os dedos dos pés, das mãos. Dá mais 2 inspiradas e expiradas profundas, recebendo essa potência que você é, se acolhendo. E a hora que vocês estiverem prontas, vocês podem começar a abrir os olhos. Gratidão, lindas. Eu vou tirar a música aqui. Diminuir a música, vou fechar a gravação.